Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade, na nossa meditação na Santa Palavra de Deus, E nós estamos, a mensagem de hoje é Mateus, capítulo 28, versículos 1 até ao versículo 10. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E o título da mensagem é A Ressurreição. Amém, irmãos? Essa mensagem, irmãos, também se encontra, gravada nos livros de Marcos, capítulo 16, versículos 1 até o 8. Lucas, capítulo 24, dos versículos 1 até o 12. Em João, capítulo 20, versículos 1 até o 18, São os 4 evangelhos, São os 4 evangelhos que a Bíblia tem, Os 4 evangelhos de Cristo. E aqui os 4 falam da ressurreição de Cristo, Glória a Deus, aleluia, Jesus, Marcos, capítulo 16, versículos 1 até o 8, Lucas, capítulo 24, dos versículos 1 até o 12. João, capítulo 20, dos versículos 1 até o 18. E nós estamos meditando no Evangelho do livro de Mateus, Desde o primeiro dia que nós começamos, Já há 6 meses atrás, meditando diariamente no livro de Mateus, Nós estamos fechando, nesses próximos 2, 3 dias, a meditação completa do Evangelho de Mateus, E nós, hoje nós estamos no capítulo 28, que é o último capítulo de Mateus, capítulo 28, dos versículos 1 até ao 10, amém? E o título da mensagem é A Ressurreição, que diz o seguinte: E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: Não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis. Eis que eu vos tenho dito. E saindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-los aos seus discípulos. E indo elas, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: Eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes: Não temais, ide, dizei a meus irmãos que vão a Galiléia, e lá me verão. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia, Jesus, que coisa tremenda, que coisa maravilhosa, irmãos? Só lembrando que após a crucificação de Cristo, após a crucificação e o sepultamento, os principais, dos sacerdotes, dos anciãos, dos fariseus, foram procurar o governador Pôncio Pilatos, e pediram a ele que, nós estamos lembrando que eles até usaram uma expressão pejorativa, Esse enganador, antes de morrer, disse que ressuscitaria ao terceiro dia,
E então nós viemos falar com o Senhor para o Senhor mandar guardar o sepulcro com guarda armada, né? Para que, por um acaso, os discípulos dele não venham à noite, né? E roubem e retirem o corpo, e fala que ele ressuscitou dos mortos, né? O governador disse para eles: vós tenhais a guarda, ide fazei como queres, né? Então, de modo que aí eles colocaram guarda armada lá para poder vigiar o sepulcro de Jesus, né? Até eles pediram que o guarda, que o governador cedesse, né, autorizasse até o terceiro dia, para eles ficar lá direto até o terceiro dia, para que ele falou que ressuscitaria ao terceiro dia, no terceiro dia, né? E o governador permitiu, autorizou, e eles assim o fizeram, e eles estavam lá guardando, né, a sepultura de Jesus com a pedra sobre a boca, a pedra selada sobre a boca, e foi exatamente isso que aconteceu, né? Que coisa maravilhosa, quando o anjo do Senhor chegou, né? Ali retirando a pedra, e Jesus já tinha ressuscitado, né? A ressurreição. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque o anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos, ou seja, desmaiaram, né? Desmaiaram ali de medo, né, do anjo, da presença do anjo ali, o terremoto e o anjo descendo do céu e chegando, tudo isso acontecendo, né? Mas o anjo respondendo disse às mulheres, né? Porque as mulheres também estavam lá, né? Não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis. Eis que eu vos tenho dito. E saindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram seus pés e o adoraram. Que coisa mais linda, que coisa mais maravilhosa, né, irmãos? É lindo demais, né? O poder de Deus, o poder de Cristo, né? É realmente coisa maravilhosa. A gente fica assim realmente não cabendo de gozo e alegria dentro da gente, saber que nós temos um Deus forte, tremendo, né? Um Deus forte e poderoso que pode todas as coisas. E ele fala tudo por antecedência, para quando acontecer, nós já sabemos que ele tinha falado, ele tinha avisado, então a gente sabe que realmente é só confirmação da tua santíssima palavra e mais nada, né? Que coisa maravilhosa, né, irmãos, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Verso 28, capítulo 28, versículo 6 de Mateus, está escrito o seguinte: ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia, né? A ressurreição de Jesus, a ressurreição de Jesus Cristo é uma das verdades essenciais do Evangelho. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 1 a 8. Qual a importância da ressurreição de Cristo para os que nele creem? Ela comprova que ele é o Filho de Deus. João, capítulo 10, versículos 17 até ao 18. Romanos, capítulo 1, versículos 4. Garante a eficácia da sua morte redentora. Romanos, capítulo 6, versículo 4. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 17. Confirma a verdade das Escrituras. Salmos, capítulo 16, versículo 10. Lucas,
capítulo 24, versículos 44 até o 47. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 31. É prova do juízo futuro dos ímpios. Atos, capítulo 17, versículos 30 ao 31. É o fundamento pelo qual Cristo concede o Espírito Santo e a vida espiritual ao seu povo. João, capítulo 20, versículo 22. Romanos, capítulo 5, versículos 10. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45. E a base do seu ministério celestial de intercessão pelo crente. Hebreus, capítulo 7, versículo 23 ao 28. Garante ao crente a sua futura herança celestial. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 3 e 4. E sua ressurreição ou transformação quando o Senhor vier. Ver em João, capítulo 14, versículo 3, nota. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14. Ela põe à disposição do crente, na sua vida diária, a presença de Cristo e o seu poder sobre o pecado. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Efésios, capítulo 1, versículo 18 ao 20. Romanos, capítulo 5, versículo 10. Jesus lhe sai ao encontro. 28, 9. Diz o seguinte: e saindo elas, eis que Jesus lhe sai ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram seus pés e o adoraram. Aleluia, Pai. Oh, glória, aleluia, louvado seja Deus. Jesus lhe saiu ao encontro. A ressurreição de Cristo está bem comprovada historicamente. Depois de ressurgir, Cristo permaneceu na terra por 40 dias, aparecendo e falando com os apóstolos e muitos outros seus seguidores. Suas aparições depois da ressurreição são as seguintes. Os irmãos, prestem bem atenção que aqui Cristo, durante 40 dias que ele continuou ainda, ressuscitou e ficou aparecendo aos seus, né? A muitas pessoas, muita gente, né? Isso durou 40 dias, Jesus aparecendo após a ter ressuscitado a esse pessoal todo, né? E ele teve 12 aparições extraordinária aqui que merece a nossa menção aqui, irmãos. É coisa linda, é coisa maravilhosa, né? Jesus não ressuscitou e foi direto para o céu, não. Ele ficou 40 dias ainda andando, organizando a coisa, aparecendo, comprovando que ele tinha sido morto, crucificado, ressuscitado, provando que era ele, que não tinha nenhum tipo de falsificação, de falsidade naquilo tudo, e provando, convencendo a todos que, olha eu aqui, olha aqui os buracos nas minhas mãos, olha os buracos da lança nas minhas costelas, e mostrando tudo e saudando os irmãos com as mesmas palavras, com as mesmas afirmações, das quais só quem tinha recebido em vida aquilo ali que sabia o que Jesus falava, o que ele fazia, né? Então, de modo que todos ficaram maravilhados, todos creram, todos ficaram firmados e cresceu, e está essa bênção, essa maravilha que é o povo de Israel hoje na face da terra, nos quatro cantos da terra, né? Glória a Deus, aleluia a Jesus. Suas aparições depois da ressurreição são as seguintes. Primeiro, a Maria Madalena. João, capítulo 20, versículos 11 ao 18. Segundo, as mulheres que voltavam do sepulcro. Versos 9 e 10. Terceiro, a Pedro. Lucas, capítulo 24, versículo 34. Quarto, aos dois que iam a caminho de Emaús. Lucas, capítulo 24, versículos 13 ao 32. 5. A todos os discípulos, exceto Tomé e os outros com eles. Lucas, capítulo 24, versículo 36 ao 43. Sexto,
a todos os discípulos num domingo à noite, uma semana depois. João, capítulo 20, versículos 26 ao 31. Sétima, há 7 discípulos junto do mar da Galileia. João, capítulo 21, versículos 1 ao 25. 8. Há 500 crentes na Galileia. Confira nos versículos 16 e 20. Com 1 Coríntios 15, 16, né? A oitava aparição de Cristo aqui afirma, irmãos, né, que aconteceu, né, há 500 crentes na Galileia, e está mandando conferir os versículos 16 e 20 com 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 6. Nona aparição de Cristo a Tiago, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 7. 10ª aparição de Cristo aos discípulos que receberam a grande comissão. Versos 20, capítulo 16, versículo 20. 11ª aparição do Cristo ressuscitado aos apóstolos no momento da sua ascensão. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 11. E 12ª aparição de Cristo ressuscitado ao apóstolo Paulo, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 8. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com uma nova mensagem, um novo vídeo, em nome do Senhor Jesus. Amém?